Então, quando uma trombeta é tocada, está tendo um ajuntamento para a batalha. As trombetas começaram a tocar, começaram a destruir terça parte. É um anúncio de guerra. Deus está anunciando guerra contra o mal. E quem se unir a ele, já era, né? A partir da quinta trombeta, a gente já tem a diferenciação de quem serve e de quem não serve. Quinta e sexta trombeta, a gente já tem aí o agir de Deus, a cavalaria de Deus chegando. Sim, a chave que foi entregue ao dono não, mas foi emprestada à estrela caída, que é o diabo, para abrir as portas do inferno, para tentar aqueles que não tinham o nome de Deus em sua fronte. Sim, aqueles que saíram, os gafanhotos e os 4 anjos destruidores com suas grandes cavalarias, estão como se fossem cavalarias do próprio Deus, porque foi anunciada a guerra e a guerra está começando. E ali a gente tem a primeira parte, aquela terça parte sendo consumida, e a gente tem os 3 ais. Então a gente tem Apocalipse 11:15, vamos começar a ler agora, em nome de Jesus. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Certo? A partir desse momento aqui, a gente tem o reinar total de Cristo. A gente pergunta, mas será que Cristo não já reina? Será que Cristo não já venceu? Sim, ele já venceu, mas o inimigo ainda habita nessa terra. E o inimigo ainda leva muitos à perdição. E o inimigo arrebanhará muitos para o lado do anticristo, para o lado da besta. O inimigo ainda age nessa terra. O reino de Cristo, ele já é conquistado, mas não é de todo exercido. Certo? Por que isso acontece? Porque Jesus Cristo, ele é justo. Adão perdeu o reino para Satanás. E o reino, no caso, esse mundo está condenado e tem um tempo para afundar tudo. E é nesse tempo que Jesus tomará o poder. É como se fosse o rei eleito que vai tomar posse lá no ano seguinte, né? É como se fosse assim. Ele é justo e ele não toma o poder assim. Tanto que ele não nos tirou das mãos do diabo assim. Jesus não fez isso. Jesus pagou. O que Jesus fez, ele fez foi nos comprar, porque ele age com justiça. Nós estávamos presos realmente pelas garras do pecado, mas ele pagou o preço. Certo? Em nome de Jesus, então, Jesus age sempre com justiça. A gente tem aí, lá em Lucas capítulo 1, o versículo é do 31 ao 33. Promessa que o anjo Gabriel, ele faz para Maria, né? Na verdade, a profecia, né? Lucas 1:31 diz o seguinte: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É muito bom, é muito lindo quando a gente lê sobre isso no Apocalipse, porque o Apocalipse é para quem está preparado a ler sobre tragédias. O Apocalipse é para quem está preparado para ler sobre isso. E quando o Apocalipse traz as canções que mostram ele reinará, ele é poderoso, ele é digno,
Isso dá uma calmaria na gente, uma certeza de vitória, que a gente traz uma confiança naquele a quem temos depositado a nossa fé. Ele reinará para sempre. A nossa fé não tem sido em vão. O nosso Cristo, ele não é um Messias que as pessoas tentam inventar por aí, porque uma religião traz um Messias, outra religião traz um Salvador, outra traz outro, mas as profecias, elas todas se cumprem em Jesus Cristo. Essa é a nossa segurança. E nós podemos confiar que Ele virá, porque Ele prometeu que viria a primeira vez, e Ele veio. Ele prometeu que viria a segunda, e Ele virá. Nós não sabemos quando, nem o dia, nem a hora, mas Ele virá. Amém? Em nome de Jesus. Então Ele reinará para sempre, mas Ele reinará, Ele não já reina. Ele não já reina. A verdade é que Ele já reina, mas apenas no coração daqueles que são filhos de Deus. Ali Jesus reina, não no coração, não no mundo inteiro. Não, Jesus não reina no mundo inteiro. Ele é dono de todas as coisas, porque por meio dele tudo se fez. Ele é dono de tudo, mas Ele não reina sobre tudo, no caso sobre a terra por completo, certo? Ainda não, já é conquistado, mas Ele ainda não exerce isso tudo, certo? A gente vê isso em 1 João, capítulo 5, vamos pegar do 18, que diz o seguinte, 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, tá certo? Então, do mundo, nós éramos mundanos considerados, mas Jesus nos comprou, Ele ofereceu, Ele deu a paga. Você aceita o meu sacrifício? E quem aceita o sacrifício de Cristo não é mais pertencente ao mundo, e o maligno não tem direito de tocá-lo, a não ser pela permissão de Deus, certo? A não ser pela permissão de Deus. Agora todo mundo jaz no maligno, certo? Tem até uma interpretação a respeito lá do milênio que diz que Satanás, nós já estamos no milênio, que Satanás já está preso. Se tem uma coisa que o diabo não está ainda, é preso, porque o diabo tenta que saia. E a Bíblia diz que ele tem cegado o entendimento de muitos para que não vejam a glória de Deus, né? Se tem uma coisa que o diabo não está hoje, é preso. Ele estará mais à frente. Amém? Em nome de Jesus. Então o mundo ele jaz no maligno, né? A gente vai abrir aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje a gente vai andar um bocadinho na Bíblia. 1 Tessalonicenses 2, 8. Não, é 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, 8. Jesus virá reinar. 2 Tessalonicenses 2, 8 diz o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, em algumas traduções, perverso. Aqui está falando do anticristo, tá? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Jesus vem para tomar o seu reino, aquilo que ele comprou, aquilo que é dele, né? Aquilo que é dele. Ele vem e vai destruir o anticristo, que é contra ele, destruir a Satanás, que é contra ele, e todos os seus seguidores.
No caso, aqueles que deram ouvido à operação do erro. Mas rapaz, aqui está dizendo que Deus mandou a operação do erro para que eles errassem, não crescem na verdade. Sim. Porque depois de todas as trombetas, no finalzinho, já não resta arrependimento. Já não resta. O tempo de arrependimento é quando? É hoje. É agora. Naquele tempo, quem adorar a besta, recebendo a sua marca, então essa pessoa, o Espírito Santo, se afasta dela e ela não tem como se arrepender. No caso, ela seguirá a besta até o fim. Ela não conseguirá se arrepender, né? Ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o selo de Deus. Então ela está naquela situação para sempre. Não haverá mais arrependimento. Elas não conseguirão se arrepender. O Espírito Santo não agirá mais no coração delas. Por isso que o tempo de arrependimento é hoje. Tá certo? Então, os passos finais da conquista de Cristo aí é a destruição do anticristo, de seus seguidores, e a destruição também da morte. A gente abre em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo é o 22. Diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, quando que começa o reinado de Cristo aqui na terra? Quando Ele vem destruindo potestades e todo tipo de poder. No caso, os reis, o anticristo, Satanás, seja esse que poder for aqui sobre a terra, que seja contra Deus e contra o reino de Cristo. Esse momento aqui é onde começa o reino de Cristo. É necessário que Ele reine nesse momento. Aqui começa o reino de Cristo total. É necessário que Ele reine, destruindo todas as potestades, até que todos sejam colocados por estrado dos seus pés. Todos. E por último, o último inimigo a ser destruído é a morte. Aquilo que o pecado trouxe, a consequência pior que o pecado trouxe para a vida do ser humano, que foi a morte. Jesus veio para destruir essa consequência. Nunca mais haverá morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Porque Cristo vem para destruir todas essas coisas aí que a gente pode considerar e que são realmente ruins, más. Tá certo? A morte não é uma coisa boa. Tem gente que diz: ah, mas morrer, não sei, no céu, como se morte fosse uma coisa boa, né? Morte não é uma coisa boa. Ainda que você creia que existem duas vertentes. A que creia que morre, a pessoa dorme até a volta de Jesus. Existe a crença que a pessoa morre e a pessoa vai direto para o céu ou para o inferno. E existe a outra que acredita que a pessoa morre e vai ou para o seio de Abraão ou para o Hades, né? Tem três vertentes aí. Mas a grande questão é, mesmo que você creia que vai para o céu ou para o inferno logo de uma vez, no caso, ir para o céu, pensando assim, a morte é um inimigo. Você não pode ter prazer na morte. O único que tem prazer na morte dos seus santos é Deus. Porque a pessoa que morre em Jesus Cristo, crendo em Deus, essa pessoa, ela tem garantia de salvação. Essa é a visão de Deus. Na visão humana, quando nós olhamos, não tem nada de bom. Nós acabamos de perder uma pessoa, certo? E Jesus vem acabar com isso aí, com esse inimigo que é a morte. Amém? Graças a Deus que Ele vem fazer isso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir o livro de Zacarias, capítulo 9. Não esqueçamos do nosso tema, que é sobre a trombeta. Zacarias, capítulo 9.
9:14 diz o seguinte: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor, o seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Nós temos aqui na nota do Senhor, após o toque de trombeta, Deus vindo com os redemoinhos, destruindo tudo. Os redemoinhos aqui é símbolo de destruição, certo? Então, vem nessa destruição toda do mundo, mas aqueles que são de Deus, o que ele vai fazer no versículo 15 aí? O Senhor dos exércitos os protegerá, os guardará. Então, irmãos, não é essa ideia de que nós seremos tirados antes da tribulação, não seremos, e nem seremos tirados no meio da tribulação. Nós estaremos aqui. O que acontecerá é que Deus nos protegerá. Vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 24, o versículo é o 29. Lembrando que lá no versículo 21 ele falou que são tempos que nunca houve, como nunca houve essa tribulação. Aí no 29 ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos nós temos a mistura no 29, do sol escurecendo e da lua não dando a sua claridade. Isso aqui são partes das trombetas. E nós temos aí as estrelas caindo do firmamento e os poderes serão abalados, que são pragas. Então nós temos a mistura de trombetas e pragas aqui no versículo 29, tá? E no versículo 15 a gente está fazendo um resumo de tudo, na verdade, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando que Jesus vem? Pós-tribulação. Quando acabar trombetas e pragas, Ele durante todo esse tempo nos protegerá. Por quê? Porque não somos filhos da ira. Nós não recebemos ira de Deus em nós. A semelhança do povo hebreu lá no tempo do Egito, quando caíam as pragas, a semelhança seremos nós, em que o povo estava guardado lá naquela cidade e caía todo no Egito, menos naquela cidadezinha onde estavam os hebreus. Porque o povo de Deus será protegido, Deus os protegerá durante todos esses acontecimentos. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a nossa segurança. Eu esqueci de pegar o versículo que fala aqui no finalzinho, mas lá no Velho Testamento. No final de tudo, depois que o fogo passar, a gente vai sair pisando os cadáveres de todos os reis. E no caso você viu lá, que como se o vinho fosse esmagado, estivesse todo ensanguentado no chão, né? E o Apocalipse ele fala que realmente as pessoas que não são de Deus, elas são como uvas preparadas para isso, em que só os carros de Deus, do exército de Deus, só vão parar quando tiverem esmagado todas. Misericórdia.
E aí as uvas todas esmagadas fazem o quê? Ficam como se fosse vinho no chão. Essa é a cena pós a vida de Jesus. Um chão ensanguentado, mas ensanguentado do mal e do pecado. De pessoas que preferiram a besta, que preferiram o pecado, que não largaram ele, ao invés de se voltar para Cristo que tinha salvação para dar. Misericórdia. Que nós não venhamos estar no chamado, esse é o chamado lagar da fúria da ira de Deus. Esse é o lagar que o Apocalipse fala, porque esse é o esmagar de todos aqueles que seguiram, no caso, a besta. Misericórdia. Então Jesus ele vem buscar os seus, então a gente vai sair pisando lá, e como diz lá no livro de Malaquias, capítulo 4, vamos lá, versículo 1, diz o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros seus na esteparia. Amém? Em nome de Jesus. E aí você vê que ele vai dizer, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui não é o tormento eterno ainda, tá? Isso aqui não é o tormento eterno ainda. Quando Jesus vir, todos os ímpios serão destruídos, acabados, todos. Isso aqui ainda não é o tormento eterno. Então a gente tem aí esse restolho, e não restou nada deles. A cavalaria de Deus passou por cima, esmagou, derramou sangue, e Deus lançou fogo. A gente fica falando assim, parece uma imagem meio imagem meio trágica, né? Trágica. Mas a grande questão disso é porque não largaram o pecado. Não largaram o pecado. A gente viu lá em Mateus capítulo 24 que os anjos, eles vão ajuntar todo o povo de Deus. E a gente viu lá em 1 Coríntios 15 que ressuscitarão os de Cristo na sua vinda. E aí, esse ajuntamento vai ser feito de acordo com, lá em 1 Coríntios 15, com a trombeta. Com a trombeta. E, de acordo com Mateus 24, também com a trombeta. Mas que trombeta é essa? Aí aqueles que querem ser a favor do pré-tribulacionismo, que diz que a gente não vai passar pela grande tribulação, vão dizer o seguinte: essa trombeta é a voz de Deus que está chamando os seus para ressuscitarem, transformar os seus e levar para o céu. E agora vai começar a bagunça aqui na terra, o mal, né? Mas só que a gente não tem como afirmar isso, porque todo o mal ele começa nas trombetas anteriores, né? Nas trombetas anteriores. E na sétima trombeta nós temos a vinda do Filho de Deus, certo? Temos a vinda do Filho de Deus. Só que as trombetas são finalizar de tudo, assim como os flagelos. É necessário que você saiba encaixar as coisas no Apocalipse, senão você nunca vai compreender. Nós temos aí os 7 selos. Desde que Jesus ressuscitou, quando ele disse: subo para o meu Pai, os 7 selos abertos, o primeiro selo até o 7º, pam. Nós temos as 7 trombetas que vão desde o 6º selo, após abrir o 5º, desde o 6º selo até o último selo, o 7º selo. Nós temos as 7 trombetas aí, que finalizam tudo. E nós temos os 7 flagelos, as 7 pragas, aqui no finalzinho, pam, finalizando tudo. Então tudo finaliza no mesmo lugar. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. Todas finalizam no mesmo lugar.
Então, colocar as trombetas para lá, você faz uma bagunça na Bíblia. Você faz uma bagunça na interpretação. Colocar a trombeta, a última trombeta, como primeira, que na verdade não é trombeta, é a voz de Deus. Você faz uma bagunça na Bíblia, na verdade, né? Então, tem uma ordem para ficar sendo seguida aí, que o Apocalipse nos mostra, de acordo com os acontecimentos. E se não seguir, vira uma bagunça. A gente acaba não compreendendo o Apocalipse direito. Então, é trombetas ou trombeta? É trombeta, que diz tanto lá em 1 Coríntios 15, quanto em Mateus 24. Não é trombetas, é trombeta. E que trombeta é essa? É a última. Certo? É a última. Não são trombetas, é trombeta. Os anjos virão agitar o povo de Deus com som de trombetas. Com som de trombeta. Singular. Ou seja, só pode ser, e não nenhuma outra, a última trombeta. Após todos os acontecimentos aqui na terra, passaremos pela grande tribulação. E aí nós temos a última trombeta, em que vai ser tocada aí para Deus reunir todos os seus, os proteger do mal e os levar para o céu após. Amém? Em nome de Jesus. A gente vê isso em Apocalipse, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. A gente leu do versículo 22, agora a gente vai ler o versículo 51. 1 Coríntios 15. Se você quiser entender sobre ressurreição, capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo indicado para isso, viu? Olha o que diz o seguinte: 15:51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eu quero chamar a atenção para você que ele diz que todos serão transformados, mas os ímpios serão transformados? Não serão transformados. Então esse todos aqui está se referindo ao povo de Deus, porque Paulo, ele está escrevendo uma carta para as pessoas que são de Deus, né? Então ele está dizendo o seguinte: mas transformados seremos todos. Então esse todos aqui é para o povo de Deus. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Que trombeta? A última. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Então, quando que isso aqui é declarado? Quando que é declarada essa vitória? Quando há ressurreição. Porque o último inimigo de Jesus, quem é? A morte. E quando ele ressuscitar os seus, ele está mostrando: segura a morte, que eu quero ver. E ele ressuscita os seus. E nada pode segurar aqueles que são de Deus. Aqueles que morreram crendo na promessa ressuscitarão em corpos de glória, incorruptíveis, não mais pecado, não mais corrupção, não mais mortalidade. Amém? Em nome de Jesus. A partir desse momento é que seremos imortais. Nós não somos imortais, mas a partir desse momento nós seremos, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando que isso acontecerá? Ao som da última trombeta. Amém? Ao som da última trombeta. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, as trombetas ou a trombeta? Trombeta, singular, é a última. A trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolados, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Então, a nossa consolação, irmãos, para com os outros, não é dizer: ô fulano, foi para o céu, foi não sei o que, está descansando. Não é para a gente consolar as pessoas com essas palavras. É para a gente consolar as pessoas com a esperança da ressurreição. Um dia nós veremos fulano de novo. Você acredita nisso? Você crê? Tem esperança. A verdade é que você não pode dizer que fulano está no céu. Você não tem certeza de nada. Então a nossa esperança é dizer o quê? Sobre a ressurreição, a esperança. Isso a Bíblia nos aconselha a falar. Tenha esperança que um dia você vai reencontrar o seu familiar. E a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, quando nós nos encontrarmos, seremos todos arrebatados juntos. Amém? Em nome de Jesus. Então você vê que há uma ressurreição primeira, né? A gente vai discutir mais sobre isso, sobre Satanás estar preso ou não, e também sobre essa questão de ressurreição primeiro e outra depois, lá no milênio, tá? Quando a gente estiver lá no milênio, a gente vai estudar sobre isso mais profundamente, sobre ressurreição. A gente não vai estudar muito profundo agora não. Então, o certo é que ao som da última trombeta, nós vemos os arcanjos vindo buscar o povo de Deus, e o povo de Deus estará protegido, né? Protegido durante essa tribulação toda, esse finalzinho, no caso, os flagelos, a própria vinda do Senhor. E Deus enviará, ele diz, o seu anjo Miguel, o arcanjo Miguel se levantará naquele dia para proteger o seu povo. Então nós seremos protegidos por Miguel, pelo arcanjo Miguel. E aí, nesse ressoar da última trombeta, certo? O que é o ressoar? A trombeta, pam, aí tem um eco ali, né? Pam, pam, pam. No ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam. Todos se reencontram, e aí todos vão se encontrar com Jesus nos ares. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá voltar para Apocalipse 11, versículo é o 18, né? A gente vai pegar aqui o 16, diz o seguinte, ó: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então, o reino de Jesus é completo agora, é completo, porque não é um reino só espiritual, só no coração, mas um reino real, visível, Cristo reinando, o nosso reino, e nós reinando junto com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz aí em Apocalipse 3, 21, que diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa é a promessa de Jesus, nós sentaremos no trono com Ele. O que uma pessoa lá no trono faz? Reina e julga. Olha aí, que está em Romanos capítulo 14, que diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ele é Senhor de todos. Ele não é Salvador de todos, mas Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de mortos e de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Então, no dia do julgamento final, todos nos apresentaremos no juízo de Deus. Todos nos apresentaremos? Sim. Mas, irmão, aquele que é de Deus não entra em juízo. Mas juízo, naquele contexto, se você pegar outras traduções, você vai ver que aquele juízo ali se fala de condenação. Aquele que está em Deus não entra em juízo, não entra em condenação. Mas todos estaremos ali e prestaremos contas daquilo que fizemos com o nosso corpo. A questão é que uns que ressuscitarão para falar do quê? Para dizer, para mostrar na verdade que são os salvos e os que são os perdidos. E ali naquele julgamento nós temos aquele que não está escrito no livro da vida, é esse que vai ser mostrado como aquele que não é digno de ter parte com Deus, certo? De ter parte com Deus. E essa pessoa, ela vai entrar em juízo. Será que todas as pessoas que estão diante do tribunal, elas entram em juízo? Não. Muitas vezes ela está ali só para receber, né? E é exatamente o que estaremos fazendo ali, amém? Nós não estaremos ali para sermos julgados. Nós prestaremos contas, Deus olhará para nós e nos dará galardão e recompensa, amém? Essa é a diferença que acontecerá ali. Nós não entraremos em juízo, estaremos perante o tribunal, mas não entraremos em juízo, certo? Aí ele fala o seguinte, lá em 2 Timóteo 2, versículo 11, diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Então a gente vê aqui, se ele reina, se nós perseverarmos com ele, nós também reinaremos com Cristo. Então aquele período lá, vamos voltar lá para Apocalipse, esse período que Cristo reina, nós reinamos junto com Cristo. E esse reino de Cristo, vocês acham que é um reino terrestre ou celestial? Quem acha que é terrestre, levanta a mão. Quem acha que é celestial, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Porque há divergência, porque esse reinado de Cristo tem que durar o milênio. Ele reinará para sempre, mas nós reinaremos com ele 1000 anos. E aí tem a divergência. Esses 1000 anos são espirituais, são terrestres ou são celestiais? É uma discussão que a gente vai abordar lá no estudo do milênio. Tá? Não estudo para cá. O certo é que ele reina para sempre. E a Bíblia diz que nós reinaremos com ele durante 1000 anos. Isso é o que diz lá em Apocalipse, capítulo 20, o versículo é o 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque primeiro ressuscitarão quem, irmãos? Os que são de Cristo. Os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, porque a gente leu lá em 1 Coríntios 15. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão, tá? Não estão sendo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão. Não estão reinando. Está no futuro. Não adianta alguém querer botar o milênio para hoje, porque isso está para o futuro. E reinarão com ele os 1000 anos, certo? Reinarão com ele os 1000 anos. Então, esse período aqui
Vamos voltar lá em Apocalipse 11. Tem que aprender a encaixar o Apocalipse. Se não encaixar, você se perde. Então, bem no finalzinho do 17. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aí ele fala, na verdade, as nações se enfureceram. Por que as nações enfureceram? A gente vai ver lá no estudo do milênio, tá? Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Mas vocês perguntam, então, estará lá o povo de Deus, no caso, os profetas, os santos, os que temem a Deus, e aqueles que vão ser julgados, no caso, entrarão em juízo, serão julgados os mortos, né? O que vai acontecer? Apocalipse 20, de novo. Você viu que a gente passou o milênio, e depois do milênio, Satanás é solto e derrotado, e olha o que acontece no versículo 12, capítulo 20, após Satanás ser derrotado. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então esses mortos aqui não são só os ímpios, não. Tem povo de Deus contido nele, conforme a junção com Apocalipse capítulo 11. Certo? Então a gente vê que o versículo 18 do Apocalipse 11, versículo 18, melhor dizendo, versículo 17, é a parte que reinamos com Cristo durante os 1000 anos, e quando pula para o versículo 18, já está levando lá para o juízo final. Você consegue perceber isso? Consegue perceber? Porque aqui acontece o julgamento dos mortos, certo? Então, versículo 17 do capítulo 11 é anterior ao milênio, começou o milênio, e versículo 18, quando começa, as nações se enfurecem, chegou a ira, o tempo de ser julgados os mortos, é pós-milênio, certo? Então, versículo 17 e 18 tem uma separação, um hiato entre ele e do milênio, certo? E a gente vê aí o juízo final acontecendo aqui, no final da última trombeta. E a gente vê agora, quero mostrar para vocês aí o versículo 19, que diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Isso aqui é o que? A voz de Deus. E aí o que aconteceu? Terremoto e grande salivada. É o juízo de Deus acontecendo. No caso, o fogo, né? No caso, o fogo. Então a gente tem Deus dando seu juízo na palavra e acontecendo por meio do fogo, o juízo de Deus. E aqui a gente vê, irmãos, eu quero focar uma partezinha, não totalmente, porque isso a gente vai focar lá no final do estudo, sobre o galardão. E o galardão, irmãos, ele vai ser dado ali para quem estiver diante do tribunal de Cristo. O galardão de Deus preparado para os seus. Alguém sabe me dizer o que é galardão? Um prêmio. O galardão seria a própria salvação? Quem acha que é a própria salvação, levanta a mão. Quem acha que é outra coisa? Tem dois que acham que é outra coisa. É outra coisa. A salvação, ela é um presente de Deus que nós ganhamos de graça, né? Quando nós cremos em Cristo. O galardão é como se fosse um algo a mais de Deus. Engraçado que nós não merecemos. Ele nos salva de graça e ainda nos dá presentes. Né? Então, Deus tem galardão para os seus. E ali, diante do tribunal, alguns receberão sentença de juízo
e aqueles que foram fiéis a Deus no serviço e na obra, de Deus, receberão galardão. Amém? Então, existem diferentes galardão, existem os menores, outros maiores, mas certo é que todos recebem galardão, né? Porque todo aquele que crê em Jesus, ele acaba manifestando as boas obras, certo? Acaba manifestando as boas obras. Como ter o galardão? A gente vê em Mateus capítulo 10, versículo 41, que diz o seguinte: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, ou seja, um dos meus seguidores, por ser este meu discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Então, uma forma é você receber o profeta, né, na sua casa, com galardão de profeta, dar água, alguma coisa, receber bem, no caso, né? Às vezes nem precisa dar nada, mas receber com aquela posição, aquela autoridade, né? E no caso dos justos, que não se refere só a profetas, os justos são o povo de Deus, né? Justos são o povo de Deus. No caso, receber as pessoas, tratar as pessoas bem, né? Porque se você fizer a um desses pequeninos, você está fazendo a mim, é o que disse Jesus, né? E aí, se você fizer isso, não perderá o seu galardão. Amém? Então, uma das formas de ter esse galardão aqui, um galardão grande, é dessa forma. Mas você quer ter um galardão ainda maior? Quem quer ter um galardão ainda maior? Levanta a mão. Olha, vocês querem mesmo? Abre aí em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vocês disseram que querem ter um galardão grande. Lucas capítulo 6, o versículo é o 23. Pega do 22. Lucas 6, 22, que diz o seguinte: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais como os profetas. Quer ter galardão grande? Tem que ser perseguido. Tem que ser perseguido bastante. Bastante, viu? Mais do que os apóstolos, não é uma linha também dele, mas quer saber o maior que o deles? Tem que ser perseguido. Você quer saber o que Paulo passou? Eu acho que eu já li aqui com o jovem, de tudo que Paulo passou, eu lembro que já, quando ele está ali falando da sua autoridade, eu já falei aqui, quando ele reclama a sua autoridade de apóstolo. Também, Paulo passa por um bocado de coisa, a gente não vai ler que não quer coisa demais. Ele dedica só um texto só para ele falar de tudo que ele já passou. O galardão de Paulo é grande, só para falar para você. Porque o que aquele homem passou. O certo é, irmãos, que aqueles que fazem a obra de Deus, eles terão galardão. Amém? Uns maiores, outros menores, mas terão galardão. E aqueles que forem perseguidos, no caso da grande tribulação, aqueles que tiverem o privilégio de serem perseguidos por amor a Jesus, aqueles que tiverem o privilégio de ser perseguidos por amor a Jesus, receberão um galardão maior. A pessoa está lá na aprovação, mas se ela se lembrar dessas palavras, ela vai regozijar. Ela vai se alegrar. Oh, meu galardão lá no céu é grande demais. Porque o que eu estou passando aqui. Ai, ai. Então, o que você passa nessa terra, irmãos, principalmente se tiver a ver com essa tribulação, tem a ver com o seu galardão também. Amém? Deus te recompensará para não fazer ser vão nenhum dos seus trabalhos. Nenhum. Amém? Em nome de Jesus.
O certo é que a salvação é o presente principal. Amém? O importante é que nem a pastora fala. Se eu só entrar lá nas portas celestiais, já está bom de você não receber galardão nenhum. Olha aqui meu galardão, aqui eu já estou aqui, meu filho, é só o que eu queria. Né? É só o que eu queria, estar aqui, em nome de Jesus. Mas para isso, não se aparte de Jesus. Não negue o nome dele. Ele quer se revelar a você e ele quer te abraçar e te proteger durante o mal, em nome de Jesus. Amém? Deus tem coisas grandes preparadas para nós e eu não estou falando aqui na terra. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus?